E foi! Estamos ao vivo, Brasil! Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente, em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. É com muita alegria, assim, no meu coração que eu estou aqui para falar um pouquinho acerca do Secret Day 2022, da conferência O Dia do Secreto. Meu coração se enche de alegria, porque eu pude perceber que algumas pessoas fizeram algumas perguntas relacionadas à conferência, perguntas bem interessantes. Então, eu fiz aqui um roteirozinho, levando em consideração essas perguntas que foram feitas, para que nós possamos, então, aí, sanar a dúvida das pessoas e falar um pouquinho mais dessa conferência maravilhosa que tem impactado as nossas vidas, que tem impactado os lugares por onde ela tem passado. E eu vou começar falando acerca de como tudo começou. Sabe que tudo começou na eternidade, no coração do nosso Abba. Sim, porque eu acredito que antes de nós nascermos na Terra, nós já estamos vivos na eternidade. Nós já estamos vivos dentro do Abba. Então eu acredito que o Secret Day nasceu ali, na eternidade. Porque eu creio que quando eu já existia dentro do papai, já havia todo um projeto, já havia todo um propósito, já havia todo um desígnio do céu para sobre a minha vida. E eu me recordo que em uma situação bem interessante, eu pedi ao meu pastor para que ele fizesse uma oração por mim. E na verdade nem era sobre o que ele orou, era sobre uma outra questão. E eu pedi para que ele fizesse uma oração por mim no final do culto. E enquanto ele orava, eu ficava assim, gente, por que eu tenho a sensação que ele está me mandando embora? E interessante foi que naquele momento, de fato, o Espírito Santo usou o meu pastor para liberar a minha vida para o chamado que Deus tem para mim. E eu me recordo que no meio daquela oração que ele fazia, ele falava a despeito de muitas coisas que eu vivencio hoje dentro do ministério. Ele falava a despeito de muitas situações que se colocariam diante de mim no que diz respeito ao ministério. E duas coisas que chamaram muito a minha atenção quando meu pastor orava por mim naquela ocasião foi que, Sharon, o seu ministério é um ministério que não é muito aceito. A sua pregação é uma pregação muito forte, porque é uma pregação de conserto, mas não é uma pregação de conserto para aqueles que não conhecem a Deus. É uma pregação de conserto para aqueles que conhecem a Deus. Então, o seu ministério vai ser um ministério muito rejeitado. E no meio daquela oração, o Espírito Santo tomou meu pastor e ele foi falando acerca do ministério que Deus tem na minha vida com a adoração com música. E ali o Espírito Santo começou a dizer, olha, eu te uso e vou te usar ainda mais na palavra. Eu precisava te preparar com a palavra, porque tudo começa na Bíblia. Como Jesus mesmo, ele diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Então, existe essa necessidade de nós termos essa base, mas você é uma ministra de adoração, você é ministra de louvor, e eu vou usar a sua vida. Ai, glória a Deus. Falando disso, é como se eu estivesse lá dentro daquela igreja e meu pastor orando por mim. Para guiar as pessoas para um treinamento. Elas vão vivenciar aqui na Terra aquilo que elas vão viver eternamente no céu. E eu falava assim, cara, no meio da oração eu pensava, Deus, por que eu tenho a sensação que meu pastor tá me mandando embora? E aí não deu, assim, meses, foi questão de dias. O Espírito Santo falou comigo, tá na hora de você ir. E é interessante porque nesse período eu já fazia a obra de rua, eu já cuidava dos irmãos em condição de rua, já tinha um grupo de pessoas que nós discipulávamos, que eram jovens que iam conosco, né, para fazer essa obra de rua, e eles eram discipulados também. E ali, nessa situação, eu entendi que o que Deus tinha na minha vida era algo muito maior do que aquilo que eu pensava. Então eu posso dizer que a conferência, o Secret Day, ela nasceu na eternidade. E com essas confirmações, né, eu digo assim que o chamado, Deus falou comigo. E aquilo que ele falou comigo, ele usou algumas pessoas para confirmar o que ele tinha falado comigo. E sabe que aqui no mundo físico,
o Secret Day, ele começou com uma vontade muito genuína do meu coração de me relacionar intimamente com Deus, de me relacionar com Ele de uma forma intensa, de uma forma genuína. E sabe quando isso começou a ferver no meu coração? Porque foi uma das perguntas que nos fizeram aí pelo Instagram, foi que quando eu comecei a ler as Escrituras, todo o contexto da Bíblia enlouqueceu a minha mente. Mas quando eu vi que Deus chamou Abraão de amigo, quando eu li que Moisés subia ao monte e ia conversar com Deus, e ele voltava com o rosto brilhando de tanta presença de Deus, de tanta glória de Deus que ele experimentava lá em cima, quando eu vi a palavra do Senhor dizendo lá em Gênesis sobre Enoque, e Enoque andou com Deus, o cara andou tanto com Deus que ele não experimentou a morte, Deus para si o tomou. Gente, essas coisas começaram a impactar o meu coração de uma forma muito intensa, eu era recém-convertida. E quando eu vi a história de Davi, eu falei, cara, eu quero isso que esses caras tiveram. Quando eu vi a forma como os discípulos se entregaram, eles estavam dispostos a viver e a morrer em prol de uma causa, eu falei, cara, isso tem que ser real. E eu quero essa realidade na minha vida. Então eu acredito que ali o Secret Day já estava sendo forjado, embora ele já era real no céu, na eternidade, no coração de Deus. Então a partir desse desejo que o próprio Espírito Santo colocou no meu coração de me relacionar intimamente com Deus, ali o Senhor foi construindo essa conferência. E sabe um outro fator também de toda essa composição da conferência, o Espírito Santo foi gerando no meu coração uma preocupação com a igreja. Porque desde sempre o meu ministério é um ministério itinerante, só que hoje eu estou 100% itinerante. Mas enquanto o Senhor estava forjando dentro do meu coração a conferência, e eu ainda não sabia disso, foi sendo gerado em mim essa preocupação para com a igreja, porque nós fazíamos e desempenhamos essa obra de rua, mas eu já ministrava nas igrejas. E aí a razão pela qual o Espírito Santo usou o meu pastor para fazer aquela oração, que na minha mente eu falava, cara, por que eu tenho a sensação que ele está orando e me mandando embora? Porque de fato era para eu ir, né? Então, com as ministrações dentro das outras igrejas, eu comecei a preocupar e a inquietar o meu coração. Por quê? Porque eu comecei a observar que a maioria dos cristãos não tinha uma preocupação de se relacionar intimamente com Deus diariamente. Elas pensavam, em sua grande maioria, que ir ao culto nos domingos era o suficiente, que ir aos cultos, de repente, numa quarta e no domingo era o suficiente. E eu pude perceber com esse ministério itinerante que a maioria dos cristãos não tinha o hábito, como uma regra, de ler a Bíblia todos os dias, de orar todos os dias, de ter uma vida regrada a jejum. Então eu acredito que diante de todas essas circunstâncias, o Espírito de Deus já estava forjando a conferência, o Dia do Secreto dentro do meu coração, só que eu não sabia disso. Um outro fator também que me levou a pensar nessa conferência, eu acredito que a dar espaço para que o Espírito Santo plantasse esse sonho, esse projeto, né, idealizar isso dentro do meu coração, é o projeto, o serviço que a gente presta para mulheres. O serviço que nós prestamos para essas mulheres que foram abusadas, para essas crianças que foram abusadas sexualmente. E ali eu senti uma necessidade, eu falei, cara, uma criança que é abusada sexualmente, principalmente pelo seu pai, quando Deus for apresentado para essa criança, ela vai ter um problema com essa paternidade, porque o pai terreno abusou dela. Então, essa criança precisa ser introduzida dentro de um contexto de secreto, dentro de um contexto em que ela vai se relacionar intimamente com Deus, para que ela entenda a paternidade de Deus, para que ela entenda o lugar que ela tem de filha, para que ela entenda que se o pai terreno a machucou, a tocou de uma forma que não deveria, Deus não é assim. Então, esse fator também fez com que tudo isso fosse sendo construído dentro do meu coração. E eu me recordo que a primeira conferência foi incrível e ela foi só para mulheres. E nessa situação, essa primeira conferência aconteceu na nossa igreja
na igreja que eu pastoreava, eu era pastora local nessa época. Foi incrível, inclusive eu acho que a Michelle tá aqui na live, ela participou conosco. A Michelle é uma das pastoras do ministério também, alguém que eu tenho a honra e o prazer de discipular. E é interessante porque, assim, gente, nós vivemos um tempo precioso nessa conferência só para as mulheres. E eu me recordo que Deus deu um tema de I am free, eu sou livre, que inclusive foi o tema novamente da conferência do ano passado. Mas essa primeira conferência, ela foi voltada só para mulheres, onde o Senhor lhe ministrou as nossas vidas de uma forma intensa e sobrenatural, e o que nos marcou foi o poder sobrenatural e transcendental que foi derramado sobre nós. Aquilo marcou a minha vida, aquilo marcou a minha história, e eu pude entender que aquela oração que o meu pastor fez por mim era muito além do que aquelas palavras que ele estava deliberando sobre a minha vida, que eu ainda não tinha dimensão e ainda não tenho dimensão daquilo que Deus tem para realizar para a glória dele. E eu me recordo que nós terminamos ali o serviço naquele culto, nós prestamos aquele serviço àquelas mulheres que estavam ali. E eu me recordo que muitas das mulheres que estavam ali não congregavam conosco, pessoas que a gente nunca tinha visto assim. E enquanto eu ministrava, o Espírito Santo falava muitas coisas ao meu coração. E quando a gente terminou o serviço, Deus falou comigo assim: agora senta aí no altar. E aí eu sentei no chão do altar e ele falou assim: agora você vai ver o serviço que eu vou prestar para vocês. Gente, alguém começou a louvar lá do meio da igreja. E aí as mulheres todas levantaram e começaram a louvar, começaram a adorar. E veio uma glória sobre aquele lugar. E nós ficamos mais umas 2 horas ali, ninguém conseguia ir embora, ninguém conseguia parar de adorar. E o Senhor veio com uma presença tão transcendental, tão surreal, que as mulheres foram tão cheias da presença de Deus que teve uma senhora que me marcou profundamente. Gente, ela cantava um cântico espiritual tão lindo, parecia tipo assim, uma ópera, parecia que não era ela, parecia anjos dentro dela cantando, foi uma coisa surreal, assim, sabe? E ali o Espírito Santo falava comigo: é isso que eu tenho para sua vida. E naquele culto, naquele dia, o Espírito Santo já havia falado comigo que eu ia ter que abrir mão de estar pastoreando na igreja local. Eu fiquei ainda mais um período bem longo, mas eu já sabia que eu não ia ficar. E o Senhor falou comigo: é um segredo do teu coração, entre eu e você. Mas eu vou te tirar, porque eu preciso te lançar. Eu preciso te lançar no teu destino e no teu propósito. Que hoje eu entendo que, de repente, o foco, né, de tudo que o Senhor foi construindo dentro de mim é esse suporte para as igrejas, essa itinerância mesmo e essa conferência que a gente leva para as igrejas, que é algo surreal. E aí, o que acontece? Qual é o objetivo da conferência? É conscientizar a igreja sobre unidade. Mas é uma unidade genuína. Não é essa unidade que aquela denominação se relaciona somente com os membros daquela denominação. Isso é bom? Isso é importante? Sim. Embora muitas vezes nós vemos que as pessoas da mesma igreja, elas têm dificuldade em se relacionar em uma unidade genuína. Mas essa unidade que Deus está falando é uma unidade do corpo de Cristo. Um exemplo: se eu sou da Assembleia de Deus, eu não posso ter dificuldade de ser uma com alguém que é da Batista. Eu não posso ter dificuldade de ser uma com alguém que é da Presbiteriana. Entende o que eu quero dizer? É sobre isso, é essa conscientização, porque o reino eterno não tem divisão, não tem separação, nós vamos viver juntos lá. Então essa conferência tem como objetivo também essa conscientização da igreja no que diz respeito à unidade. A gente não pode ter panelinhas, entende? Ok, eu sei que existem divergências de pensamentos teológicos, mas isso não é bíblico, galera. O que é bíblico? Unidade. Nós precisamos ser um com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e uns com os outros. É por isso que Satanás e os demônios, as potestades, os principados, eles têm muita força no nosso meio. Porque eles se unem para fazer o mal e nós nos dividimos para tentar fazer aquilo que a gente acha que é bem. E outro objetivo também da conferência é ensinar as pessoas a tomar a sua cruz. Sabe, tomar a sua cruz e seguir após Jesus.
E como que é isso? Todos investem na conferência, principalmente os ministros. Por quê? Porque nós precisamos entender que quando nós levantamos uma bandeira, nós precisamos ser os primeiros a investir nessa causa. Senão nós seríamos hipócritas. Então todas as pessoas, todos os pastores, todos os ministros de adoração, as pessoas do teatro, as pessoas da dança, todo mundo, a equipe que coopera ali para que a conferência aconteça, todos investem na conferência, fazendo a inscrição. Porque isso é tomar a sua cruz, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Nós separamos, né, ali as equipes e existe uma liderança sobre cada equipe e já acontece, e falo de mim, de pastor lavar banheiro, de pastor cozinhar, e não tem problema isso. Porque o que é ministério? O ministério é o serviço que eu presto para alguém. Ministério é aquilo que eu sou disposta a fazer em prol do outro. Isso é ministério. Isso é serviço. Então isso é imitar Jesus. Porque Jesus, ele esteve aqui na terra como servo de todos. Então, essa conferência tem também esse objetivo de conscientizar as pessoas acerca disso. No reino de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais diante dos olhos do Senhor. Então é muito importante isso. Teve até uma pessoa que perguntou assim, meu sonho é ministrar nessa conferência, qual que é o procedimento? O procedimento é orar, porque todas as pessoas que nós contactamos para ministrar na conferência é do coração de Deus, é Ele que direciona. Mas é importante essa pessoa ter esse coração de servo. Independente do cargo que ela tem na igreja dela, independente da nomenclatura que ela recebeu de Deus, porque todos nós fomos chamados para adorar a Deus, obedecer a Deus e servir a todos, né? Um dos outros objetivos dessa conferência é literalmente pegar na mão da noiva e conduzir essa noiva de volta para o jardim. Né? Quando nós fazemos menção ao jardim, nós estamos falando literalmente do Jardim do Éden, o lugar onde o Senhor fez todas as coisas para se relacionar com o homem Adão e com a mulher Eva, representando nós. E também fazendo menção ao Jardim do Getsemane, onde Jesus estava ali nos ensinando uma grande lição. Porque Jesus estava ali tomando a sua cruz sobre si. Ele estava ali, sim, colocando diante de Deus a verdade que estava no coração dele. Que verdade era essa? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, sobretudo seja feita a sua vontade. Mas é importante salientar o quê? Que Jesus fez a vontade de Deus. Então, esse é o objetivo também da conferência, pegar na mão da noiva e levar essa noiva de volta para o jardim. De volta para esse lugar de construção de uma intimidade genuína com Deus. E é interessante porque, assim, quando eu falo disso, eu me lembro até de um louvor que eu gosto muito dele, que tem uma parte do refrão dele que fala assim: e pegar em tuas mãos, ser guiado por ti, suavemente como a noiva é levada ao altar. E pegar em tuas mãos, ser guiado por ti, suavemente como a noiva é levada ao altar. E esse louvor começa assim: de perdida noiva me fez, de escrava filha do rei. Meus lábios impuros tocaram seus pés, e ali no chão morri pra mim, nasci de novo pra você. Com pó de ouro e pedras preciosas, o Pai me adornou e me ungiu pra você. Então, assim, galera, é muito incrível, sabe? Esse comissionamento de Deus nas nossas vidas. Porque é literalmente pegar na mão da noiva, mas não é daquela noiva que tá certinha, não.
É daquela noiva que esqueceu que é noiva e que agora ela se comporta como uma prostituta. É daquela noiva que não sabe que é noiva. É daquela noiva que não saiu da igreja, mas que está dentro da igreja sem saber que é noiva, sem entender que é filha. E muitas vezes nós nos deparamos com essa noiva que é um pastor, que é um avivalista, que é um profeta, que é um missionário, que está machucado, que está ferido, que está sem referência, que está desmotivado, que não ora mais, que não jejua mais, que não lê Bíblia mais, mas está ali com o título. E é com muito respeito e com muita dor no coração que eu falo isso. E de verdade, isso não acontece esporadicamente, gente. Isso é uma realidade muito triste no nosso meio. E nós precisamos nos atentar em relação a isso. Então a conferência também é essa conscientização de que nós precisamos cuidar um dos outros. A conferência também tem o objetivo de conscientizar a igreja no que diz respeito a missões. Nós sabemos hoje que nem toda igreja é missionária, mas quando eu olho para as escrituras, eu entendo que o chamamento e o vocacionamento de Deus é para que toda a igreja seja missionária, porque Deus é um Deus missionário. E aí eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, e a palavra nos diz assim, a partir do versículo 16, que é um contexto da grande comissão. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui nós vemos que Deus nos chama para missões. E nós vemos também aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o Senhor falando sobre a mesma coisa. A partir do versículo 14 é a ordem para evangelizar. E a palavra nos diz assim: finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então aqui a gente observa que a expectativa do céu ao nosso respeito, ao respeito da igreja, é uma igreja missionária. Então a conferência também tem esse cunho, essa preocupação de trazer o olhar da igreja para essa perspectiva do céu em relação à igreja. Porque a igreja, a eclesia, é chamados para fora. Então nós não podemos ficar ali confortáveis em quatro paredes enquanto as pessoas estão morrendo do lado de cá. E de verdade, pessoal, as pessoas elas têm fome e sede por conhecer a Deus, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que é Pai, um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus dentro de mim, sabe? E as pessoas têm desejo sim, só que nós precisamos saber levar esse Cristo, esse Messias, nós precisamos saber apregoar, sabe, as boas novas. E a conferência também tem um cunho de chamar a atenção da igreja, colocar a igreja num vislumbre da realidade do que realmente é um avivamento, da realidade do que realmente é o profético. Porque nas conferências o Senhor traz esse avivamento para sobre as nossas vidas. A conferência, ela traz essa vertente do profético.
porque nós precisamos entender que a palavra do Senhor, ela nos convida a um equilíbrio. Nós precisamos ser bem assíduos na palavra, até porque é o conhecimento da palavra que vai nos libertar, que vai nos transformar, que vai moldar o nosso caráter e nos preparar para a eternidade. Mas existe um mover do Espírito sobre a terra, existe uma glória, existe um poder, e nós vemos isso na vida de Jesus. Então, nós trazemos esse equilíbrio para dentro da igreja, porque hoje nós vemos que existe uma igreja totalmente voltada para o profético, mas tem pouca base bíblica, escriturística. Aí nós vamos ver uma igreja que tem muita base escriturística, mas ela desqualifica o profético. Mas Deus, ele não separou essas coisas. É uma única coisa diante dele. A sã doutrina das Escrituras nos ensina que o mesmo Deus que nos dá uma base pela palavra, o mesmo Deus que nos faz conhecer o nosso pecado e a nossa iniquidade pela lei, é o mesmo Deus que instituiu o tempo da graça, o tempo do Espírito, o ministério vívico do Espírito Santo sobre essa palavra que é a lei, trazendo a vida do céu para dentro de nós. Então, Deus não separou, mas o homem separou. E a conferência, ela vem com esse cunho também de fazer essa junção. Porque não tem como separar. É uma coisa só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, entendeu? Pegou aí a visão? E aí, agora eu vou falar um pouquinho acerca da inscrição da conferência. Eu recebi a pergunta, pastora, como que eu faço para participar da conferência? Primeira coisa, prepara sua vida espiritual, né? Como assim preparar a vida espiritual? Vai falando com Deus, ainda que eu não te conheça, eu quero te conhecer. E você que já tem aí uma vida mais embasada, vai orando, vai jejuando, vai comendo Bíblia, porque o céu sempre tem mais para derramar sobre nós e nós precisamos nos preparar para esse derramar do Espírito sobre as nossas vidas. A inscrição, como eu disse para vocês, a conferência, ela tem esses objetivos, né? Nós levantamos recurso para a obra que a gente faz com os nossos irmãos em condição de rua, para a obra que a gente faz com essas mulheres e essas meninas que foram abusadas sexualmente. Então, nós precisamos levantar recurso para tudo isso. Nós não temos nenhuma ajuda governamental, nós fazemos toda essa obra pela graça de Deus e também com recurso próprio. Então, a conferência também ela tem esse cunho. Então, a inscrição é 1 quilo de alimento não perecível, uma peça de roupa que pode ser, sim, gente, usada desde que esteja num estado para uso, né? A gente não pode dar para alguém aquilo que não serve para a gente, ok? E R$20, uma oferta de R$20, ok? E essa é a inscrição. Essa inscrição, todas as pessoas que participam da conferência fazem. Eu faço. Todos os pastores que ministram na conferência também fazem. A equipe interna que organiza a conferência, todo mundo faz a inscrição, porque, como eu disse, para a gente levantar a bandeira de uma causa, a gente precisa ser os primeiros a investir nessa causa, porque senão seria uma hipocrisia tamanha. E uma coisa que eu quero salientar com vocês é que nós estamos precisando de voluntários, nós estamos precisando de doações, e nós estamos precisando de muita oração, ok? E aí eu vou deixar aqui na descrição da live o endereço para doações, tanto de alimento quanto de roupa. Vou deixar o Pix também para quem quiser fazer uma doação em espécie para nos ajudar. E esse ano é algo bem legal assim, que o Senhor também deu um tema para essa conferência, porque nem todos os anos ele dá um tema específico, esse ano também ele deu um tema específico, que é o Back to Garden, que é de volta ao jardim. E assim, gente, foi algo que mexeu muito comigo, porque desde a minha conversão, todas as vezes que eu vou orar, eu sinto o cheiro de flores e a sensação que eu tenho é que eu estou dentro de um jardim. E é interessante porque eu passei por alguns vales na minha vida, por alguns desertos, e recentemente o Senhor me deu até uma composição justamente falando sobre isso, sobre decidir fazer do deserto meu jardim particular, jardim de amor,
jardim de comunhão genuína com o meu Salvador, com o meu Criador. E é incrível, assim, incrível, incrível, incrível. Quando Deus falou comigo, cara, back to the garden, eu falei, my God, que isso, cara, Deus é top demais. Eu falei assim, Jesus! E sabe que casa muito com o que Deus tem ministrado nas nossas vidas, porque Ele tem falado assim, olha, se vocês querem viver o novo, vocês precisam voltar pro início. E aí eu falei, cara, é isso. Nós precisamos fazer o caminho de volta pro jardim. Nós precisamos fazer o caminho de volta pro lugar secreto. Nós precisamos fazer o caminho de volta para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós precisamos desejar essa glória que Moisés desejou e encontrou. Nós precisamos desejar estar em uma situação onde Deus vai nos chamar de amigos, como Ele chamou Abraão. Nós precisamos estar em uma situação onde Deus olha para nós e fala, mulher segundo o meu coração, homem segundo o meu coração, como Ele falou de Davi. Meu Deus. Amados, então essa conferência, ela é isso. Eu costumo dizer assim, ela é a minha vida. Porque tudo que acontece na conferência foram processos que Deus fez na minha vida e continua fazendo. E nós deliberamos isso sobre a vida da igreja. Nós deliberamos isso sobre a noiva de Cristo. Porque esse é o nosso papel, é a nossa missão. Nós precisamos andar em unidade. Mesmo que isso não seja possível fisicamente, mas espiritualmente nós temos que ser uns. Né? Porque eu sei que existe um corpo espalhado por todos os lugares do mundo e nem sempre a gente vai conseguir ter comunhão de mesa com todos os componentes, todos os membros do corpo de Cristo, mas é a nossa obrigação, o nosso dever, estarmos ligados, unidos espiritualmente. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos jejuar uns pelos outros, nós precisamos amar genuinamente como o nosso Criador ama. Então, assim, é isso. Isso é a conferência. Eu posso resumir a conferência, se eu pudesse pegar um texto bíblico aqui para resumir a conferência, é 1 Coríntios 13. A excelência do verdadeiro amor. A supremacia do amor de Deus para conosco. E tem um texto ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 47, que vai contar a história ali de uma mulher que entra numa reunião ali, que essa mulher, ela derrama um unguento perfumado em Jesus, ela chora nos pés de Jesus e ela enxuga com os cabelos, e a palavra vai dizer que aquele que muito é perdoado, muito ama. Esse é o texto da minha vida, que me descreve. Porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei das coisas que Ele me perdoou, então a minha vida é dele, assim, sabe? É uma vida entregue e rendida para levar as pessoas de volta para o jardim, para levar as pessoas de volta para esse lugar de onde elas nunca deveriam ter saído, ainda que elas não tenham essa consciência. E o papel nosso, que já conhecemos a verdade no que diz respeito a quem Deus de fato é, nós precisamos ter amor no nosso coração. Porque o amor, ele tem o poder de unificar. O amor tem o poder de unir os povos. Sabe, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa foi criada em uma cultura familiar diferente, mas uma única coisa é capaz de nos unir, o amor. E esse tem que ser genuíno, esse tem que ser real. Então, o The Secret Day Conference é isso. É o dia do secreto, é o dia do amor. E é interessante porque eu não sei se você sabe, a palavra conferência significa confronto. Então, o que é essa conferência? É o dia que o Senhor vai nos confrontar. E esse confronto precisa perdurar todos os dias no lugar secreto. Por que Deus estabelece um jardim para o homem Adão e para a mulher Eva e na viração do dia Ele quer estar ali com eles para conversar? Porque é importante que todos os dias o Senhor nos confronte. É importante que todos os dias o Espírito de vida nos passe em revista. Porque aí nós vamos mudando, nós vamos crescendo de glória em glória. Nós vamos construindo esse secreto que nos levará de volta para casa. Então eu quero incentivar você também. Seja uma pessoa que estimula as pessoas a voltarem para esse lugar secreto, a voltarem para esse lugar de íntima comunhão com o Senhor. Sabe que muitas vezes para você estimular alguém assim, você não precisa pegar sua Bíblia
A sua vida vai apontar o caminho para o jardim. A sua vida vai apontar uma diretriz para essa pessoa. Gente, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando sobre essa conferência porque ela é a menina dos meus olhos. Eu amo essa conferência. E eu sei a proporção que ela vai tomar, eu sei aquilo que Deus está preparando, que vai nos surpreender de uma forma incrível. Eu sei que é aquilo que os meus olhos nunca viram, meus ouvidos nunca ouviram, que nunca subiu ao meu coração, é aquilo que Deus ele tem preparado para essa conferência, porque é para a glória dele. É para a glória dele. E se você quer ser uma pessoa aí que Deus vai usar para nos abençoar com orações, com doações, se você quer ser uma das colunas que sustenta esse ministério, em nome de Jesus, se o Espírito Santo falar isso ao seu coração, nós precisamos muito de ajuda. Muito de ajuda. E é isso, galera. Eu acredito que eu respondi todas as perguntas sim. Esse ano a conferência vai ser na cidade de Betim, ok? Mais pra frente a gente vai estar disparando aí as divulgações com o endereço certinho, da forma como nós separamos os horários. A conferência normalmente ela é dividida em 2 períodos, o período da manhã e o período da tarde, comecinho da noite. Mas se você quer participar o dia todo, não tem problema. Para você participar o dia todo, você faz 2 inscrições. Para você participar no primeiro período é uma inscrição, no segundo período é outra inscrição. E se você não puder ir na conferência e mesmo assim você quiser nos abençoar, eu vou estar deixando na descrição aqui da live o Pix, vou estar deixando também o endereço para doação. E se você gosta de escrever, eu quero pedir para que você escreva cartas e se você puder encaminhar para esse endereço que eu vou estar deixando aí na descrição da live, porque nós temos um ministério com cartas, onde nós saímos para evangelizar. E é importante que essas cartas sejam escritas a próprio punho, porque as pessoas se sentem muito importantes e especiais. Quando elas olham, elas abrem a cartinha e vê que foi escrita à mão. Essa é uma das formas que nós amamos as pessoas, ainda que nós nunca vimos aquele rostinho, mas nós sabemos que o nosso Abba conhece aquela pessoa. E é isso, galera. Eu acredito que eu respondi tudo sobre a conferência. Vai ser um dia incrível. Eu tenho convicção que Deus sempre tem mais para derramar sobre nós. Esteja orando pelas nossas vidas, esteja orando por todas as pessoas que estarão lá, esteja divulgando a conferência também, em nome de Jesus, porque é um dia precioso. E você que é pastor, você que é líder na sua igreja, faça contato conosco, leve a conferência para a sua igreja, vai ser uma bênção. Algumas pessoas de outros estados, elas me perguntaram como que faz para levar a conferência, se a gente cobra. Para levar para outro estado é uma logística um pouco mais diferente, do que para cidades, mas eu acredito que vocês fazendo contato conosco, nós vamos chegar no denominador comum e a distância não vai ser um empecilho para nós estarmos realizando a conferência. Pastora, a conferência acontece em algum outro dia do ano ou é só no dia 7 de setembro? A oficial é no dia 7 de setembro, mas tendo a demanda, nós realizamos a conferência em outras datas também, tá? E nós temos também um congresso que nós realizamos nas igrejas, que ele é mais voltado para a cura emocional, para a cura física, para a cura espiritual. Se você tiver esse desejo no seu coração de levar esse serviço para a sua igreja, que você faça contato conosco. E tem algumas pessoas que brincam assim, serviço, pastora, porque a palavra ministério significa serviço. Então a minha vida, o meu ministério é um serviço prestado para vocês, para todo o corpo de Cristo que precisa de auxílio e também para aqueles que ainda não entendem que são membros do corpo de Cristo, porque nós precisamos entender o comissionamento de Deus para as nossas vidas. Eu quero te abençoar, quero te agradecer por ter participado dessa live. Vou pedir para que você compartilhe com alguém, para que você divulgue a conferência, para que você divulgue esse ministério de Deus sobre as nossas vidas, para que você nos ame em oração, para que o Espírito Santo abençoe as obras das suas mãos, para que Ele te dê
provisão para que você possa partilhar. A palavra do Senhor nos fala que nós precisamos honrar a Deus no pouco, porque assim Ele nos coloca sobre o muito. E a ajuda de vocês é muito bem-vinda, tá? Que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente em nome de Jesus. Se ainda ficar alguma dúvida sobre a conferência, pode mandar lá no direct. Depois eu vou abrir uma outra caixinha de pergunta também. E eu quero que vocês sejam ricamente abençoados por essa conferência. Se você estiver precisando de discipulado, pode fazer contato conosco. Nós vamos fazer contato com você e posteriormente com a sua liderança, se você tiver, para que nós possamos alinhar uma forma de estar discipulando você. Se você não tiver uma liderança no momento, nós vamos estar conversando com você para a gente estar alinhando você e te direcionando para um local, tá? Que Deus ele abençoe vocês assim, ó, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu peço a vocês, estejam orando pela conferência, estejam nos amando em oração, porque nós precisamos muito. Vamos orar? Papai, eu quero te agradecer por esse momento tão precioso, tão valioso. Que o teu Espírito Santo repouse sobre nós, que o Senhor delibere vida sobre nós. Ah, Pai, eu profetizo vida sobre o vale de ossos secos. Eu declaro que essa conferência não será diferente das outras, será um marco nas nossas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus um avivamento sobre a nossa nação, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Ah, Pai, eu creio e profetizo que do Brasil sairá pão, água e pastoreio para as outras nações. Que o Senhor nos cubra, Deus, com as tuas asas, nos envolve com o teu manto, nos livra de toda retaliação do inferno, nos livra de toda palavra de maldição, de toda palavra contrária, nos livra de toda inveja. Ai, eco de canderebai, tanta calamaieçou, de calamanaieci. Que o Senhor envie para essa conferência, Pai, o teu povo necessitado, o teu povo que precisa de ajuda, o teu povo que está doente. Ah, Pai, em nome de Jesus, envia os enfermos, porque nós cremos no poder da Tua palavra, e a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para curar. Envia para essa conferência os seus ministros, Pai, que estão com o ministério paralisado. Nós declaramos vida, nós profetizamos avivamento, arrependimento, quebrantamento. Nós profetizamos e liberamos o profético sobre o teu povo, sobre os teus ministros, sobre as tuas igrejas. Ah, Pai, assim como Ezequiel, nós vamos profetizar força no meio do vale. É o que eu te peço, Espírito Santo, te agradecendo porque eu sei que o Senhor fará além das nossas expectativas. Muito mais o Senhor fará em nome de Jesus, porque é para a sua glória. E eu esqueci de falar, a inscrição dá direito, né, para o inscrito a um voucher alimentação, porque é servido uma alimentação na conferência para vocês. E dá direito também a credencial para que vocês tenham acesso à conferência. Que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente em nome de Jesus, viu, gente? Ó, beijo, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que Deus abençoe. Eu acho que eu não esqueci nada, não. Deus abençoe vocês, viu? Beijo. Ah, e outra coisa. No dia 12 de fevereiro, nós vamos nos encontrar aqui no bairro Alvorada, tá? Na minha casa. E se vocês quiserem vir, vocês chamem no direct aí, dá o nome de vocês, para que vocês possam estar conosco aqui em nome de Jesus. Amém, ó? Beijo!